tema que está muito em alta, mas que nós muitas vezes não conhecemos ou conhecemos de forma muito superficial. Sim. Então, antes de vir com perguntas mais profundas, eu queria que você explicasse para nós o que de fato é a autossabotagem. Sim, o termo em si, ele soa autoexplicativo, né? Quando a gente fala em Sim, autossabotagem, a primeira impressão, a primeira ideia que a gente tem é sabotar a si mesmo. Porém, é até um parêntese em relação a isso, porque eu não sou muito favorável ao uso desse termo. Na minha visão, tem um peso de culpa, né? Um caráter meio pesado mesmo, sim, que faz com que a pessoa que já lida com esse comportamento no dia a dia se sinta ainda mais culpada, né? Reforçando um comportamento autopunitivo que não ajuda, que não atrapalha. Então, eu acho que quando a gente fala sobre autossabotagem, a gente precisa falar sobre responsabilidade. Porque, assim, autossabotagem é um comportamento que é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa envolvida ali por trás, né? De história de vida, crenças, enfim, muitas coisas que estão por baixo desse comportamento que é só um sintoma. Então, quando a gente fala disso, a gente precisa considerar esse todo, trazendo à tona o fato de que a pessoa não faz só porque ela não quer fazer. Tem um contexto por trás, e quando a gente considera esse contexto, a gente traz o ponto de que a pessoa não tem culpa desse contexto, mas ela tem uma responsabilidade de agir a partir do momento que ela identifica a presença desse comportamento, desse padrão de comportamento no dia a dia. Então, em resumo, a autossabotagem é essa tendência, né, de sabotar a si mesmo, mas como ninguém faz isso de propósito, a gente precisa entender a fundo do que se trata, né, o que isso significa para poder trabalhar isso de verdade. a baixa estima e a autoestima e a autossabotagem são a mesma coisa? Estão associados? Como é que a gente poderia fazer não um comparativo, mas uma relação ali Uhum. do quanto um influencia no processo do outro? Sim, existe uma relação, até porque quando a gente fala de autossabotagem, né, aprofundando um pouco mais no que está por trás disso, a gente fala de um medo de um desconforto emocional que é gerado por um determinado processo. Então, se eu tenho medo de fazer algo e do que aquilo pode me gerar, isso consequentemente demonstra as minhas dificuldades em relação à forma como eu me vejo. Então, a autoestima, ela tá interligada, né, digamos assim, com a autossabotagem justamente pelo fato de que muitas vezes a gente deixa de fazer determinadas coisas, se sabota, né, entre Sim, aspas, por não se sentir capaz de fazer aquilo ou de lidar com as consequências daquilo. E é curioso até porque muitas vezes isso não é só de consequências negativas. Existem pessoas que se auto-sabotam, né, por medo do sucesso, por medo de dar certo, por medo de conseguir algo que elas almejam e não dar conta de lidar com aquilo. Então, esse é um exemplo muito claro que mostra a relação com a autoestima baixa.